Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado e neste BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento para essa segunda-feira, dia 10 de janeiro. Normalmente as segundas-feiras eu tiro de folga para poder cuidar dos outros afazeres da minha vida, para poder aproveitar um pouco a família, mas sábado eu tive um casamento familiar e não trabalhei e neste domingo eu tive mais uma vez problemas com as chuvas aqui no sítio e a falta de energia. Não vai ter jeito, eu vou ter que investir num gerador a diesel aí por enquanto até solucionar, colocar alguma outra estrutura para conseguir trabalhar nessas situações, né? Tá chovendo muito na região aqui onde eu moro, a região serrana do Rio, muito mesmo. Provavelmente aí há algumas semanas, vou dizer aí, talvez umas 5, 6 semanas seguidas, né? Pelo menos esse ano de 2022, a gente não teve nenhum dia de sol ainda, só chuva o tempo todo. E hoje a minha energia foi cair às 10 horas da manhã e só foi voltar, acho que era às 3 da tarde. Então, muitos dos jogos que eu tinha preparado aqui dos cenários para trabalhar, eu não consegui fazer, né? Então, eu vou acompanhar com vocês aqui o resultado. Eu vou perguntar para vocês, obviamente, se vocês tiveram leitura para algum tipo de cenário, mas eu, particularmente, não vou poder afirmar que eu fiz alguma coisa porque eu não fiz. Seria completamente leviano da minha parte falar alguma coisa, né? Aonde eu consegui fazer, eu já falo com vocês. Antes de começar, antes de a gente fazer esse planejamento para segunda-feira, não deixa de se inscrever nesse canal. Esse aqui é um canal sobre trade esportivo. Vou te ajudar na criação de cenários para você se preparar para trabalhar ao vivo. Mesmo que você seja um punter, que você também seja um cara que está buscando mais a parte recreativa, talvez eu consiga te passar alguns fundamentos bacana para você tomar suas decisões. Mas o que eu falo aqui não é dica de entrada, não são palpites e também eu não passo os famosos bilhetes prontos. Não faço, tá? Eu trabalho como trader, eu faço entradas ao vivo em cima de situações de valor dentro do jogo, que podem durar ali segundos, minutos, enfim. Não tem nada a ver com deixar correr, mas nada contra, tá? É só a minha forma de trabalho. Esse aqui é um canal de trade, tá bom? Então não esquece de se inscrever nesse canal. E obviamente, se você está chegando agora e não faz ideia do que é o trade esportivo, tem um curso gratuito aqui embaixo que eu garanto a qualidade para você, que vai do iniciante até o avançado. Fechou? Então vamos começar. A gente tinha aqui na nossa parte de buscar a favor, né, para trabalhar a favor, Sevilha, Mila, Atalanta, Benfica e Braga. Todos esses times saíram na frente. Começaram os seus jogos saindo na frente. Se eu não me engano, todos, né? Vou dar uma conferida, mas eu acho que todos. Mas eu não sei quais deram leitura para back ou não, tá? Do que eu vi, como eu cheguei muito tarde, eu dei uma olhada nos gráficos aqui, parece que alguns deram, vamos acompanhar junto aqui, ó. Começando logo cedo com o Milan e Venezia, esse aqui eu tenho certeza que não deu, a não ser que você tenha pego ali naquela questão de 100% de posse de bola, né? Afinal de contas, o Rafael Leão meteu esse gol aqui. Aliás, o Ibrahimovic meteu esse gol aqui com 2 minutos de jogo. Era 1 minuto e pouco. Então, muito difícil ter pego, tá? Depois o Milan foi marcar o segundo gol com o meu xará Theo Hernandes aos 48. Depois o próprio Theo fez aos 59. Ele acabou sendo o homem do jogo aqui com 9,5. Tá? Depois a gente tinha o Sevilha. O Sevilha ganhou também do Getafe por 1-0 com gol aos 22 minutos do Rafa Mir. E foi por aqui, ó. Me parece que houve ali alguma coisa. Pelo gráfico, provavelmente o Sevilha já tinha mais padrão de bola, mais posse, mas também impossível afirmar que eu pegaria esse gol. Então, se você pegou, comenta aqui embaixo, é bem legal para a gente ter essa noção. Depois a gente tinha o jogo da Atalanta, esse aqui foi um vareio da Atalanta para cima da Udinese. A Atalanta marcou aqui o primeiro gol aos 17 minutos com o Passalit, depois ampliou aos 22 com o Muriel e terminou o primeiro tempo com 3-0. Né? Mais uma vitória da Atalanta, que chega aí a sua 9ª vitória fora de casa. Continua invicta, 26 gols marcados. Tinha 20 antes desse jogo, hein? Lembra? Era 2 gols por jogo, já está indo para quase 3 gols por jogo. É impressionante o desempenho da Atalanta dentro de casa, mas precisa melhorar um pouco fora de casa, mas precisa melhorar um pouco esse quesito. Dentro de casa está em 9º apenas. Na classificação geral, a Atalanta está em 4º e eu não sei se deu padrão. Pelo visto aqui, houve um começo interessante da Atalanta, depois ela deu uma reduzida e quando aumentou já marcou logo em seguida. Então eu não sei dizer se houve esse padrão ou não. Depois a gente tinha
O Benfica, que venceu o Paços de Ferreira. O gol do Benfica foi sair no finalzinho do primeiro tempo, logo depois de uma expulsão aqui do Paços. Também não sei se eu pegaria esse gol, talvez não. Tá? Provavelmente eu já teria fechado meu back só usando aqui um cenário. Tá? E o Braga também saiu na frente do Famalicão. Aqui também parece que teve alguma coisa, né? Mas parece que o Braga não começou assim tão bem e foi mais ou menos o que aconteceu com o Atalanta. Ele logo melhorou e já marcou. Isso acontece muito, né? O time dá uma melhorada e já marca logo em seguida. Também acho que eu não teria pego esse gol aqui do Braga. E aí depois o Braga tomou um vermelho, depois do gol, né? Uns 9 minutos depois do gol. E aí acabou tomando a virada e conseguiu empatar no finalzinho com uma cagada do goleiro do Famalicão. Em relação ao mercado de gols, o que a gente tinha? O Empoli com o Sassuolo, que é normal, né? São duas equipes muito boas para esse tipo de cenário. O Sassuolo é excelente para esses tipos de alavancagem, de situação de bastante gol, de reviravolta. Esse jogo acabou ficando 5-1 para o Sassuolo. Um belo jogo do Berardi, né? Quase nota 10. Acho que só não tomou 10 por causa do amarelo, né? Mais 2 gols aqui do Scamacca, que eu comentei com vocês ontem, Gianluca Scamacca. E 2 gols do Raspadori. Moleque bom, tá? Giacomo Raspadori. Bom jogador. Acho que foi 2, né? Um aqui e 2 gols. Mas o Scamacca também deu um chute excelente pro quarto gol do Sassuolo aqui do Raspadori. Foi um bom jogo para trabalhar gols. O jogo do Verona com o Salernitana, olha aqui o que eu tinha escrito, ó. Se o Salernitana saísse na frente, eu não iria trabalhar o mercado de gols, tá? O que aconteceu? Vamos dar uma olhada nesse jogo aqui, ó. O Salernitana abriu o placar aqui por volta dos 29 minutos de pênalti, tá? Depois, o Verona empatou aos 63. Nesse intervalo entre o empate do Verona e o gol de falta de bola parada, belo gol por acaso, do Castanos, nesse intervalo eu tive vontade de entrar no mercado de gols, mas eu queria o limite e não tinha odd para o meu método ainda. Então eu esperei, o gol acabou saindo e aí de novo voltou aquele cenário de uma Salernitana na frente, o Verona tendo que vir para cima e o Salernitana iria segurar e eu não quis trabalhar depois no mercado de gols. Acabei entrando com um pouquinho ali no match odds para tentar buscar uma alavancagem, mas não tinha nenhuma relação com o mercado de gols, tá? Então não fiz o mercado de gols aqui. No jogo da Inter com a Lazio, comentei com vocês para ficarem de olho nas bolas aéreas da Inter, né? Eu acabei pegando o over à frente e o gol do Skriniar, aqui é no 2-1, freebetei a posição e não saiu mais um gol. Mas mais uma vitória da Inter, que tinha visto o Milan assumir a liderança, voltou para frente do campeonato e ainda tem um jogo a menos, tá? Dentro de casa a Inter tem 8 vitórias em 10 jogos e 7 gols tomados apenas. Apesar do gol do Immobile hoje ter sido um vacilo da zaga, Brozovic, foi um vacilo. O que mais que eu tinha separado? Eu tinha separado para trabalhar match odds, correções e oportunidades. Genoa Spezia, que eu não fiz nada por conta da falta de energia, Roma e Juventus, que eu já vou comentar, e Villarreal Atlético. Não fiz nada em Villarreal Atlético, mas fiz neste jogo aqui, que foi a minha primeira alavancagem de 2022. Eu cheguei nesse jogo, esse jogo estava 3-1, o Pellegrini tinha acabado de fazer um belo gol de falta, tá? E aí eu peguei um back Juventus quando estava 3-2, né? Quando estava 3-2, eu ainda não. Quando estava 3-1, ainda não tinha entrado no mercado. Eu entrei no 3-2, a odd da Juventus estava por volta de 20, 21. Eu peguei, e os 2 gols aqui, ó, 72 ou 77, foram bem rápidos. Eu fui fechar esse back de 21, eu fechei acho que a 1,29. Né? Então foi um back que me pagou muito bem, foi a primeira alavancagem do ano. E aí, obviamente, eu já inverti a minha mão, fui buscar uma reviravolta da Roma, que me pagaria muito bem se o Pellegrini, o próprio Pellegrini que fez o gol de falta, não tivesse perdido esse gol de pênalti aqui. Aliás, perdido o pênalti, né? Não o gol de pênalti, que teria dado ainda mais fogo no jogo e ainda aumentado ainda mais o meu lucro, mas não posso reclamar, foi excelente, tá? Enfim, acho que para um dia praticamente sem energia elétrica foi excelente, não posso reclamar nem um pouco, não posso reclamar mesmo, né? Mas poderia ter sido ainda melhor se eu tivesse conseguido trabalhar desde cedo, tá bom? Vamos então, comenta para mim se você conseguiu leitura para trabalhar alguma coisa no que a gente separou aqui, se você tinha o mesmo planejamento que eu, obviamente, né? Se você conseguiu pegar essa reviravolta da Juve,
E a gente vai trocando essa ideia aí nos comentários, enquanto eu já edito aqui a tela para a gente falar sobre o dia de amanhã, que é dia 10 de janeiro. Tá? Deixa eu passar para cá. Estou gravando ainda na noite nesse domingo. Aqui, dia 10. Temos a Copa das Nações Africanas, né? Eu, sinceramente, não tenho feito e muito provavelmente não vou fazer, desconheço bastante. Mas se vocês aí no comentário tiver algum tipo de conhecimento, quiser me ajudar, cara, 100%. Vamos tentar fazer alguma coisa. Eu realmente não conheço, além de não conhecer as equipes, eu conheço poucos elencos. Tá? Então isso é um problema, eu prefiro às vezes ficar de fora. Na La Liga tem um jogo que eu não vou acompanhar por também não conhecer as equipes, e eu trabalho muito em cima do meu conhecimento em cima das equipes. Temos um Elche aqui na zona de rebaixamento contra o Espanhol. O Espanhol dentro de casa não é ruim, cara. É o 6º colocado com 6 vitórias em 9 jogos, só tem uma derrota. E como visitante, o Elche tem uma vitória apenas, tomou 17 gols, mas mesmo assim eu fico de fora. No Campeonato Português tem o Gil Vicente com Vitória de Guimarães, né? Um jogo parelho aqui nas odds. Ultimamente o Vitória vem caindo bastante, né? Nos últimos anos, mas era um time que estava sempre lá em cima. Dentro de casa o Gil Vicente não é assim tão bom. Fora de casa o Vitória também é bem mediano. 2 vitórias apenas. Eu vou ficar de fora desse jogo. Tá? Aí a gente tem aqui uma FA Cup perdida, né? Ainda é um jogo de 32 avos. Ontem, quer dizer, hoje que eu tô gravando esse vídeo, rolou o jogo do Liverpool, do Tottenham, do West Ham. Teve um monte de gente que jogou, o Arsenal foi eliminado, para variar. E a gente vai ter um jogo do United aqui contra o Aston Villa. O que mais que dá para fazer? Tem um Fenerbahçe aqui que eu vou marcar também para dar uma espiada. Torino e Fiore. E aí a gente já tá com tudo marcado. Vamos fazer o nosso planejamento então aqui na aba de favoritos do SofaScore. Deixa eu deletar os finalizados. Aqui tem um jogo do PSV amistoso que foi cancelado. Deixa eu tirar o PSG daqui. Vamos lá. Ó, PSV e Karlsruhe, você viu? Belo jogo, mas foi adiado. Vamos lá, Torino e Fiorentina. 2,40 para a Fiorentina, levissimamente favorito a Fiore, fora de casa. Vamos dar uma olhada aqui nas formações que a gente provavelmente vai ter para esse jogo. O Sanabria vai na frente aqui do Torino, afinal de contas o nosso querido André Belotti segue machucado. Vocês não estão vendo aí, mas o Belotti está aqui como um jogador machucado ainda. O Belotti que durante muitos e muitos anos carregou e carrega ainda, né, o Torino nas costas. Apesar de que o Juric, que foi treinador do Verona, a gente viu o Verona jogando hoje com a Salernitana, o Juric tem tentado tirar essa... Não vou dizer esse protagonismo, tá? Porque seria péssimo pro Torino, mas tentar tirar toda essa responsabilidade do André Belotti, né? Tentar dividir mais o time. Mas o Torino é um bom time, é um time que está mais organizado, com o Juric melhorou muito, era um time que eu criticava muito no começo, mas é um time que melhorou bastante. Segue ali no bloco médio, não tem muito o que esperar mais do Torino, o Torino não cai, eu acho que vai ter uma temporada muito mais tranquila do que a do ano passado, que foi salva quase que na última rodada, mas também não almeja ali Europa, competições europeias, tá? Dentro de casa, o Torino tem 6 vitórias em 10 jogos, é difícil bater o Torino na casa dele, só 2 derrotas, 19 gols marcados para um time que ainda está com o Belotti machucado, 2 gols por jogo é bom, tá? E 10 gols sofridos, ou seja, é difícil fazer gol no Torino, pelo visto, tá? Fora de casa, o campeonato italiano, assim como vários outros, é nivelado por baixo, tirando aqui Milan, Inter e Atalanta. Os times não têm assim tanto aproveitamento fora, mas a Fiorentina tem 4 vitórias em 10 jogos e perdeu 5. É o time que empata muito pouco. Fez pouquíssimos gols fora de casa, uma média de 1 gol por jogo, e também sofre pouco. Esses números pré me chamam para não trabalhar gols aqui para longas exposições, né? Mas isso não quer dizer muita coisa, porque eu trabalho em cima da leitura, né? Mas fazendo essa análise pré de um Torino que tem um bom ataque, mas que sofre poucos gols, e de uma Fiore que está com um ataque, pelo menos em números, fora de casa mais baixo e que também sofre pouco, nessa salada de frutas aí a gente tem um cenário que talvez não seja tão bom para um jogo de 3-3, 4-4, aquela coisa de longa exposição, 4,5, 5,5. Mas
não dá para descartar um jogo com possibilidade de gols, obviamente, porque a gente tem aqui do lado da Fiorentina o atacante que é artilheiro da competição, o Dusan Vlahovic, que eu canso de falar sobre ele, o Sérgio Vlahovic. A gente tem os dois companheiros do Vlahovic, são dois jogadores de velocidade, José Callejon, que jogou no Real Madrid e também jogou na Napoli, né? E o Gonzalez, que veio do Stuttgart, que é um jogador de velocidade, que jogou a Bundesliga 2 com o Stuttgart. Então, assim, é um time que eu consigo ver com muita aptidão para o contra-ataque. Então, se a Fiorentina sair na frente nesse jogo, a gente pode ter um jogo interessante para contra-ataque. Mas o Torino não é de todo mal quando está na frente do placar. Né? Eu já vi alguns jogos do Torino estando à frente e a posição ofensiva do Torino para contra-atacar é uma velocidade muito boa, é um time muito bom nesse quesito também. Então, talvez, de novo aqui, eu vou inserir uma condição de cenário, que é, às vezes, um jogo empatado não vai ser tão interessante para trabalhar gols. Às vezes, quando ele está desempatado, a gente vai ver mais cenários do que quando ele está empatado. Então, pode ser que eu comece esse jogo mais explorando uma situação para gols depois que haja algum gol na partida do que propriamente ficar caçando pelo em ovo quando ainda está 0-0. A não ser que seja muito aberto, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é já listar essa possibilidade de trabalhar o mercado de gols caso a gente tenha um gol na partida Torino e Fiorentina. Se a gente olhar aqui os números totais, só para você ter uma ideia na questão de gols, de por que eu estou mudando já para esse cenário, é o seguinte, ó. De geral, né, no geral, a Fiorentina está envolvida aqui em quase 60 gols em 19 jogos. É muita coisa, tá? E o Torino está envolvido aqui mais ou menos, em 40 e poucos gols, quase 45 gols, tá? Então, são dois times bons para esse critério, mas eu preciso de espaço para trabalhar, tá? Historicamente, quando as duas equipes se enfrentam, menos de 2,5 gols nos últimos 6 dos 8. Olha aí o que eu comentei. Tá vendo? Então, às vezes, vai ser interessante para mim buscar um empate, né, um over limite quando o jogo está 1-0. Ou então, buscar um contra-ataque do time que já está vencendo. Não necessariamente buscar 3, 4, 5 gols. Às vezes, uma coisa mais específica para 2 gols, 1 gol. Tá? O Torino sofreu 17 gols. Desculpa. 17. O Torino sofreu gols nos últimos 17 confrontos com a Fiore e a Fiorentina está sem derrota contra o Torino nos últimos 4 jogos. E foi a primeira a marcar nos últimos 9 dos 10. 90% dos últimos 10 confrontos. Isso é bom, porque particularmente eu gosto mais do contra-ataque da Fiorentina quando ela está à frente do que do Torino. Se isso acontecer, excelente. De maneira geral, a Fiore não perde a 6 jogos, mas sofreu gol nos últimos 3, tá? Mais de 2,5 gols nos últimos 7 dos 8 jogos da Fiorentina contra qualquer outra equipe, tá bom? Deixa eu ver como é que vem a Fiore nos últimos jogos. Última derrota para o Empoli, fora de casa. Vem de um empate com 1-1 contra o Verona, 2-2 contra o Sassuolo, ela tinha saído atrás, tomou 2-0 e empatou. Meteu 4 na Salernitana, 3-2 no Bolonha e 3-1 na Samp. O Torino, neste campeonato, tinha ganhado aqui do Bolonha por 2-1, um jogo onde o Torino fez um belo jogo, por sinal. Ganhou do Verona, o Verona fora de casa não é tão bom assim, e perdeu para a Inter por 1-0. E aqui deu caldo, tá? Torino deu caldo aqui, poderia ter empatado esse jogo. Então o Torino realmente é um time a se observar. Porém, com essas cotações aqui, também não dá para olhar um match odds? Dá. Dá para olhar. Deixa eu colocar aqui para ficar de olho. Torino e Verona. Como assim? Eu vou ficar de olho no match odds e no mercado de gols? Verona não, Fiorentina. É o seguinte, como eu escrevi Torino 2 vezes. Será que eu estou confundindo Torino com Fiorentina? Torina? Provável, né? Como o cenário para mim, para gols, eu preciso de algo mais claro, ou seja, eu preciso de uma das equipes abrindo o placar para provavelmente a gente ter uma desconfigurações das linhas de marcação para eu poder ter mais espaço. Enquanto o jogo estiver empatado, não tem problema se eu procurar oportunidade no match odds. Porém, se você for fazer o match odds aqui, muito cuidado com os contra-ataques, né? Se o Torino quiser se posicionar de forma mais agressiva no campo de ataque, a Fiorentina tem jogadores de escape. A mesma coisa vale
se a Fiore quiser fazer. O Torino também tem bons jogadores de velocidade. Então, para trabalhar match odds, eu gosto de uma situação mais segura, provavelmente com um jogo mais truncado, onde uma das equipes esteja com mais posse de bola. Tudo. Aí sim, eu posso me direcionar para o match odds, tá bom? Outro jogo que a gente tem para espiar é o United contra o Aston Villa. Com toda a sinceridade do mundo, eu preciso aqui de uma informação, que é elenco. Qual é o time que o United vai colocar em campo e qual é o time que o Aston Villa vai colocar em campo. Tá? Por quê? Eu não confio no time do United titular, jogando contra o titular do Aston Villa. O time do Aston Villa é muito chato, é muito bom, costuma tomar muito gol no final, é um time que vacila nos minutos finais, mas, cara, tem uma cara de eliminação do United esse jogo, não tem? Puta, não sei. Para isso, eu não posso afirmar isso sem saber qual é a escalação que o Aston Villa vai colocar. O Aston Villa que é treinado pelo Steven Gerrard, que era do Liverpool, né? Que foi pro Rangers, excelente treinador. O Aston Villa que vai ter agora a chegada do Coutinho, ainda não vai estar disponível nesse jogo. Mas a odd do United é essa daí mesmo, em 70, alguma coisa mais ou menos assim. Mas qual é o elenco que vai entrar? O Tottenham hoje foi praticamente reserva. O Liverpool, praticamente reserva. Né? Como ainda está numa fase de 32 avos, tem muita equipe que não dá muita importância para a FA. Mas o Arsenal foi eliminado hoje. Né? Eu, assim, se fosse o elenco titular do United contra o elenco titular do Aston Villa, eu vejo o United ser eliminado aqui. Ou pelo menos se complicando, né? Levando para penal, sei lá. Agora, como eu não tenho certeza, fica difícil. Se entrar o time titular do United contra o Aston Villa, talvez eu venha trabalhar alguma coisa aqui para match odds. Se não, eu prefiro ficar de fora. Não vou caçar pelo em ovo em times que eu não conheço. Né? Eu não conheço o time reserva ou misto do Aston Villa. Se você conhece, parabéns. Eu realmente não conheço. E o United, assim, por mais que o time do United tenha boas peças de reposição, eu não sei o real interesse, né? Porque o interesse do United, vamos ser sinceros, é Champions, né? Onde ele está classificado. Se eu não me engano, ele pega... Quem que o United vai pegar mesmo? Não sei se era o PSG. O PSG não era, né? O primeiro confronto é que era o PSG. Não sei se era o Real Madrid, alguma coisa assim. Que o United vai pegar. Mas o interesse do United é tentar ficar em quarto na Premier League, né? Para essa reconstrução com o Rangnick. E talvez beliscar alguma coisa a mais na Liga dos Campeões. Agora, aqui não vejo tanto esse interesse, tá? Então, se for o time titular, os dois, beleza. Se não, prefiro ficar de fora. E aí nós temos um Fenerbahçe contra o Demirspor. Cara, quanto tempo que eu não faço um jogo da Turquia? Mas muito tempo. Não é desleixo, não é preconceito, porque o campeonato turco sempre foi muito bom para gols, apesar das odds amassadas, né? Mas é por falta de tempo. Às vezes você está programado para fazer outro campeonato, tem outras coisas para fazer da vida, enfim, as coisas vão mudando, né? Você acaba adicionando vários outros campeonatos na sua grade de trabalho e a Turquia vai ficando de lado. Até porque os grandes times da Turquia anteriormente já não estão tão bem assim, né? Você vê o Fenerbahçe em quarto, o Besiktas em nono, o Galatasaray em 12º, não é mais a mesma coisa, né? Você vê um Trabzonspor cheio de medalhão lá na liderança, um Başakşehir também, que era um time, cara, de pouca expressão agora, fazendo frente, tendo disputado até a Liga dos Campeões esses anos aí. É difícil, né, para mim confiar na Turquia, né? Mas a gente tem um jogo entre o Fenerbahçe, que está em quarto, contra o time do Adana, que está em sétimo. Dentro de casa, o Fenerbahçe tem 5 vitórias em 9 jogos. Toma pouco gol o time do Fener. Marca 2 gols por jogo, toma 1. E como visitante, o Adana tem 15 gols marcados em 10 jogos e apenas 3 vitórias. Não sei se isso aqui é um jogo para gols, cara. Tem muita desinformação aqui, ó. Confronto direto tem 3 vitórias seguidas o Fener. O Adana tomou gol nos últimos 3. O Fenerbahçe não perde há 4 jogos. O Adana também não perde há 5. Foi o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 5. Pode acabar complicando a vida aqui do Fenerbahçe. Vou ficar de fora, né? Não vou caçar pelo em ovo aqui. Meu jogo do dia vai ser Torino e Fiore. E se o time titular do United botar a cabeça para fora ali, a gente tenta fazer alguma coisa. De resto, é um dia que eu não trabalharia. Segunda-feira é um dia de folga para mim, mas como eu não fiz nada no sábado e no domingo,
torcer para ter energia elétrica para fazer alguma coisa. Quem aproveitou os R$10 de bônus no PSG com o Lyon, boa. Eu fiz uma múltipla bem loucona lá, acabou não saindo, precisava de mais uns 3 ou 4 gols, né, para pegar aquela odd bem alta, mas pelo menos ganhei o bônus. Se você conseguiu, show de bola. Teve a vitória do Real Madrid também naquela supercotação, né? Tem uma supercotação, se eu não me engano, tem uma supercotação que a Betfair me informou para esse jogo do United contra o Aston Villa. Vocês querem? Eu vou divulgar aqui embaixo, então eu vou colocar aqui na descrição, mas com toda a humildade, com todo, sei lá, sinceridade. Se você não tem conta na Betfair, eu não usaria essa promoção específica para se registrar para ganhar o bônus. Espera uma outra, né? Porque, cara, o United não passa confiança, né? Eu sei, a Betfair é minha parceira, eu tenho que divulgar esse link aqui para vocês, faz parte do nosso trato, mas cara, eu não confio no United, tá bom? Então eu fico assim, espero vocês no Telegram. Vou deixar um cupom de desconto aqui, não sei quantos que eu vou conseguir lá no Leitura, mas vou deixar um cupom de desconto para quem assistiu o vídeo até o final, quem viu até o final, tá? Vou deixar um cupom de desconto de R$30 de desconto no Leitura, no primeiro mês de leitura, tá? Só vale para se você for pagar sem ser aquele pagamento de assinatura. É só aquele mês para você experimentar. No Leitura a gente tem estudos de caso, vários e vários, mais de 500 replays de mercado para você colocar a sua estratégia em prática e validar o seu método. Tem várias situações de validação de método ali, tem muito vídeo de bate-papo e, claro, tem um Discord para você trabalhar mais próximo de mim, do PC, do Felipe. Então eu vou dar um desconto para você. A assinatura do Leitura é R$50 por mês, eu vou te dar um desconto de R$30 para você conhecer o Leitura por apenas R$20. Fechou? Não sei quantos que eu vou conseguir, vou deixar o link aqui embaixo. Se você entrar e não tiver mais funcionando, é porque acabou. E aí eu tento conseguir mais da próxima vez. Fechou? Pessoal, um abraço. Fiquem bem. Boa semana.